Aleluia. Graça e paz, irmãos. Aqueles que nos assistem também, paz do Senhor. Vamos abrir comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. A parte A apenas é o suficiente. Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, apenas a parte A: honre o Senhor com todos os seus recursos. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez de poder ministrar a tua palavra. Sinto, Senhor, a responsabilidade, a incumbência de trazer algo novo, um alimento novo para a tua noiva. Sê comigo, Pai, que toda palavra em descer os meus lábios possam ser a tua vontade, não a vontade do homem. Que todo roubador de mensagem seja queimado e destruído no nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, continue falando conosco o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Desde já, obrigado, Pai. Amém. Pode tomar o teu assento. Vamos dar continuidade à pregação do anjo da casa. O tema é: quem honra tem uma vida honrada por Deus. O fato da gente hoje vir à casa do Senhor apenas, sentar no banco, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a verdade do Senhor, ouvir as Escrituras, as revelações que está por trás das Escrituras, sentamos, ouvimos, louvamos e vamos embora, não significa que estamos honrando ao Senhor com todos os nossos recursos. O fato da gente ofertar é uma bênção, o fato da gente dizimar também é uma bênção. Estamos cumprindo o que as Escrituras nos mandam, mas não é o suficiente em honrar a Deus em todos os nossos recursos, ou todos os nossos recursos. O Senhor hoje, Ele quer saber se estamos honrando a Ele com os nossos recursos lá fora. Quando a oportunidade vem de nós pecarmos, quando a oportunidade vem de nós desviarmos da palavra, desviarmos da igreja, desviarmos daquilo que está sendo ministrado, a gente honra o Senhor falando não, a gente cumpre o que está nas Escrituras, fugir da aparência do mal, ou a gente acaba deslizando, acaba pecando e não conseguimos honrar a Deus como é devido. Hoje a gente precisa entender algo, que tem pessoas que por falta de meditar na palavra de Deus, por falta de conhecer um pouco das Escrituras, acreditam em tudo que escuta. Temos que tomar cuidado com as aparências da verdade, mas não é verdade. Confunde, mas confunde aqueles que não estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo não é confundido. Eu me lembro, esses tempos atrás, no ano passado, teve um homem que parou na porta da igreja no final do culto, e ele estava pedindo uma carona para ir até tal lugar. E ele perguntou se eu poderia dar essa carona para ele. Eu lembro que estava eu, a Thalita e as crianças. Na hora eu olhei para ele, o Espírito Santo falou assim: leve ele até esse tal lugar. E eu tinha acabado de ministrar no domingo. Tá bom, fui, conversei com ele, ele falou que era desviado e tal. Chegamos em casa, a Thalita me disse assim: a gente corremos risco por sua falta de responsabilidade, a gente não conhecia aquele homem. E se aquele homem fosse um assaltante? Eu falei: Jesus me avisava. Porque eu tinha acabado de ministrar, eu tinha acabado de falar das coisas do Senhor, eu estava na presença do Senhor. Então, se eu fosse enganado, Jesus não permitiria isso. E isso aconteceu de novo comigo. Eu estava esses dias saindo do mercadinho perto da minha casa,
e tinha um homem com uma mulher e umas crianças. E ele me disse: quanto você cobra para levar eu até tal lugar? É ali, você vai pegar um túnel assim, assim. E o Espírito Santo falou assim: não leve, vai embora. Eu falei assim: cara, eu estou atrasado, eu também tenho 3 crianças, está em casa? Não, tá bom, eu vou pagar Uber então. E eu cheguei em casa, contei para minha esposa, eu falei assim: e se eu levo? Poderia ser que eu não voltasse mais. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ter o hábito de ler as Escrituras, estar no Senhor, para a gente não confundir a mentira e a verdade. A gente tem que tomar cuidado com os testemunhos que a gente ouve por aí, escuta por aí. Eu vejo alguns pregadores, que na verdade ele quer o seu like, ele quer o seu joia no seu canal, e ele começa com revelação dizendo: eu fui ao céu, e lá Jesus, o próprio, falou comigo e me disse para me trazer uma mensagem para você. Aí os crentes que você vê no comentário diz: uau, que magnífico. Só que aí a gente vai para a palavra do Senhor. Olha o que Jesus disse para Nicodemos em João 3, por favor, Douglas. João 3,13. Jesus está conversando com Nicodemos. Pastor Mauro pregou aqui esses dias. Nicodemos, já viu falar o vento? O vento. Vento? É o vento, Nicodemos. Ah, Jesus, sei o vento. É o vento sopra. Você ouve ele, mas você não sabe para onde ele vai. É assim, é todo aqueles que é nascido no Espírito. Mas como pode ser isso? Pergunta Nicodemos. Tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe o que eu estou dizendo para você? Se eu falei de coisas terrenas, Jesus está no texto, ele está falando com Nicodemos. Se eu falei de coisas terrenas, vocês não ouviram, quanto mais eu falar de coisas celestiais, aí que vocês não vão entender mesmo. Aí olha o que Jesus disse: ninguém jamais subiu ao céu. E esses testemunhos de muitos querendo like, querendo dinheiro, falando que subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Cuidado com as mentiras que parecem ser verdades, que parece ser cheio de unção, mas não é. Vai para as Escrituras, você não vai ser enganado. Eles querem o seu like, eles querem o seu joia, mas na verdade estão cheios de ganância, cheios de mentira. Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Mas pastor, apóstolo Paulo subiu sim, mas em 2 Coríntios ele foi proibido de falar para os homens. E olhe e veja quem foi apóstolo Paulo. Aí você pega um camarada que está no 4º casamento, no 2º casamento, e está dizendo que foi ao céu, mentiroso. Aleluia. A gente precisa ter o hábito de poder tirar o tempo do nosso dia, as primícias do nosso tempo também, honrar a Deus com os nossos recursos, tempo também, em meditar a palavra do Senhor. Porque se a gente não ter o hábito de conhecer as Escrituras, como vamos saber em honrar ao Senhor? Não vamos saber. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Se a gente não estamos conseguindo honrar um homem de Deus, honrar aquele que está à frente do combate, não estamos honrando a Ele nas nossas orações diárias, que é obrigação nossa. Como que vamos honrar a um ser que não estamos vendo?
Mentirosos é aqueles que diz que honra a Deus, mas não consegue honrar o pastor da igreja. Honrar a Deus também é honrar aquele que está espiritualmente acima de você. Pai e mãe, espiritualmente acima de você. Honrar ao Senhor com todos os seus recursos. Eu louvo a Deus. Não tem como você honrar a Deus praticando o que o mundo pratica. Não tem como eu vir para a casa do Senhor dizer que estou honrando Ele com todas as coisas, mas eu ainda tenho algumas manias do mundo. Aí é fácil colocar a culpa na igreja, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa no altar, colocar a culpa no irmão, na esposa, no filho. É muito fácil culpá-los. E não temos a humildade de ajoelhar e dizer para Deus: Deus, fui eu quem errei, fui eu que fui precipitado nessa atitude maldita que eu tomei. As suas promessas que um dia Deus fez para você. Um dia Ele falou para você: eu vou te levar até tal lugar. Eu vou fazer você ser grande. Quando Deus nos promete algo, nos faz uma promessa, abre um caminho apenas, não vários caminhos. E se nesse caminho, até chegar na promessa, a gente o desprezar, Ele o despreza a promessa também. Foi assim que Ele fez com Eli. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Olha o que ele diz para Eli: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O fato de Deus ter te dado uma promessa não significa que essa promessa vai ser vitoriosa. Ela vai depender de você e não dele. Se no seu caminho você desviar, você o desprezar, ele também vai te desprezar. Ele diz para Eli: Eli, eu prometi para o seu pai que não faltaria sacerdote para mim queimar incenso no meu altar. Ia vir você, os seus filhos, mas por causa de você e dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, longe de mim agora tal coisa. Eu vou levantar outro, porque eu não dependo de homem. Se você me desprezar, eu também te desprezo, e levanto aquele que é um segundo meu coração. Deus não precisa de homens. Pastor, eu não estou aguentando mais, parece que toda vez que eu venho no culto eu só apanho. É claro, você não obedece. Parece que nas outras igrejas é tudo em amor e aqui é só confronto do pecado. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou aguentando mais, pastor, é só pecado, é só confronto de pecado, é pecado de estimação, é que você não honra, você não faz isso, você não faz aquilo. Pastor, eu não estou aguentando mais. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Deus, ele não vai te corrigir no mundo, é na casa dele que ele vai te corrigir. Ele sempre vai trazer você à igreja para ele te corrigir. Parece que eu estou ferido, mas ele trata do ferido, e as suas feridas são cicatrizadas, são curadas, transformadas, e a sua vida vai ser exemplo para muitos.
Aí eu vejo um monte de crente, um monte de pessoas que não obedecem ao Senhor, que não honram o Senhor devidamente como deve ser honrado, praticam a iniquidade, praticam o mal o tempo todo, pecam e não peçam perdão, não honram o Senhor nos seus perdões, não consegue olhar para o irmão ou para a irmã e enxergar uma alma, não assume o erro, não obedece a palavra, não tem o hábito de arrumar um tempo no dia para meditar na sua palavra. Mas pastor, você não sabe do meu dia, o meu dia é muito corrido. Amém, glória a Deus. Mas quando Deus, olha só, quando Deus diz para Josué: Josué, medite na minha palavra dia e de noite, para que você não venha tropeçar nenhum só ponto. Você acha que para Josué foi fácil meditar? Josué liderava, e não era pouca gente não, era muitas pessoas. Além dele liderar, ele estava em guerra. Dias, meses, anos, décadas em guerra. E mesmo assim, todos os dias, a Bíblia diz que tinha hora que ele escrevia no livro de Deus. Então pare de se enganar e dizer que você não tem tempo, você não está priorizando a sua leitura diária. Deus está interessado em quem honra Ele quando tudo vai mal. Quando tudo estiver mal, Ele está de olho em você para ver se você vai honrar a Ele. Quando o dia mal chega, Ele está de olho em você para ver se você vai honrá-lo no dia mal, ou se você vai ser apenas mais um murmurando e reclamando do dia mal. Que o dia mal vai chegar para todo mundo. Os pastores, os profetas, os líderes não são isentos do dia mal. O dia mal também chega para eles, também chega para nós. E Ele está de olho, atento para ver se nós vamos honrá-lo no dia mal. Honrar a Deus como temos money, quando temos dinheiro, é fácil. Difícil é quando chega o problema, a falta da finança chega. Deus está de olho. Para Jó não foi fácil. Leia o livro de Jó. Você vai entender que Jó, no capítulo 1, no verso 22, em tudo isso que Jó passou, a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. Em seus lábios não foi reclamado contra o Senhor. Honrar ao Senhor quando tudo vai bem, quando o milagre chega, confiar nele é fácil. Mas Deus está de olho quando Ele permite que chegue o dia mal, quando Ele permite que as coisas não aconteçam. Ele está de olho para ver se a gente vai honrar a Ele com todos os nossos recursos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Salmo 7, versículo 8. O Senhor é quem julga os povos. Olha o que Davi disse. Eu amo Davi. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus, Ele não vai só julgar você pela justiça dEle, Ele também vai julgar o teu povo com a sua própria justiça. Ou seja, se aquilo que Ele está te dando está sendo devolvido corretamente, pastor, não está, sua justiça, infiel, Ele vai te julgar por isso. Conforme a minha integridade. Que integridade é essa mentirosa, que não estamos sendo íntegro e fiel com as bênçãos do Senhor para nós? Nas suas orações, Davi disse, conforme a minha integridade. Olha para mim, Senhor, e vê se eu não estou sendo íntegro. Vê se eu não estou sendo íntegro em todos os meus recursos de honrar ao Senhor. Integridade é você não desobedecer Deus depois que a bênção está nas suas mãos. A bênção chegou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Quando a bênção vai embora, ou quando desfrutamos e enjoamos das bênçãos, o ser humano é assim. Se esquece do que foi dado ontem. Eu me lembro que no começo do mês de dezembro, no início das férias das minhas filhas, pela honra e glória do Senhor, o Senhor permitiu que eu comprasse um título de um parque aquático que tem aqui em São José. E eu pude levá-las para divertir um pouco com elas nas férias delas. Escute. E eu peguei elas, a Thalita estava trabalhando, levei elas no parque. Quando eu chego lá, elas ficaram mais de 2 horas me abraçando. Elas davam um mergulho e voltavam e me abraçavam. As 3 falavam: você é o melhor pai do mundo. Obrigada, papai, você é o melhor pai do mundo. Mas esse amor delas comigo foi até eu falar: não vai naquela piscina, é muito funda, pronto. E é assim com Deus, com nós. Quando Ele dá a bênção para nós, Deus: Senhor, eis-me aqui, eu vou te honrar. É até o primeiro não que Deus fala. Ah, eu não quero ir mais, eu não vou mais. Está batendo demais em mim. Cadê as bênçãos? Cadê as profecias que eu vou alcançar? Eu não quero mais. A nossa atitude não pode ser como a das crianças. A nossa inocência tem que ser igual a elas, mas prudente como a serpente. Mas as nossas atitudes têm que ser homens e mulheres de Deus. E é isso que Ele espera de nós. Honrar a Deus quando Deus dá a bênção é muito fácil. Ele está de olho em Jó. Quero ver se você vai murmurar, se você vai blasfemar. Não blasfemou. Deus honrou. Os filhos de Jó na segunda leva eram mais belos do que os primeiros. Mas ele teve que passar naquele processo. Dizer em nossas orações: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero ajudar a igreja. Mas aí quando o pastor ou quando o próprio Deus diz para fazer tal coisa: ah, mas aquilo ali eu acho que não é para mim. Mas você acabou de orar, atribulado. Eu quero ver se você me honra nessas coisas, é nos detalhes que eu quero ver. Eu vejo um monte de gente dizendo, e ainda presenciei alguns crentes jogando na Mega Sena da virada. Eita glória! E ainda faz promessas: se o Senhor me abençoar, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um templo para o Senhor. Não consegue devolver R$100 no templo. Como é que vai devolver R$1 milhão? Mentirosos, falsos. Não estamos conseguindo ser íntegros nas nossas orações. A obediência requer sacrifício, sacrifício requer esforço. Aí a gente não renuncia o que Deus pede, não obedecemos a Ele o que Ele nos pede. Aí fica confortável quando o erro vem, ou quando tropeçamos na própria pedra que Jesus permite. Aí fica fácil de colocar a culpa na igreja. Fica fácil de falar: eu acho que o pastor não orou direito quando ele me disse aquilo. Não é o pastor que não orou direito, é você que está fora do propósito, você está fora da promessa. Lembra que eu disse: quando Deus te promete algo, abre um caminho. Se nesse caminho você tentar pegar atalhos, o rejeitando, o desprezando, Ele também vai desprezar você. Não somos íntegros, não conseguimos quebrar o nosso próprio orgulho quando oramos e não aprendemos com Davi: quem errou fui eu, quem pecou fui eu. Perdoe-me, ó Deus, pelas minhas falhas, eis-me aqui. Me permita começar do zero de novo. A tua palavra diz que o Senhor joga no mar do esquecimento os meus pecados perdoados, o Senhor não lembra mais. É daqui para frente agora, vou prosseguir para o alvo. Vida nova. Honre o Senhor com todos os seus recursos.